Este evento ocorreu antes mesmo da criação do mundo, e muitas pessoas se perguntam o que aconteceu antes da fundação da Terra. Vários eventos marcantes tiveram lugar. No entanto, houve um acontecimento que nos envolve diretamente. Antes mesmo de lançar as fundações do mundo, Deus já nos havia escolhido, conforme nos revela o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 4, na versão da Bíblia Amplificada. Bendito e digno de louvor seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como, em seu amor, Ele nos escolheu em Cristo, nos selecionando para si mesmo como sua preciosa posse, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, isto é, consagrados, separados para Ele com propósito, e irrepreensíveis aos seus olhos, no amor. A carta de Paulo aos Efésios é única e se distingue de muitas de suas outras epístolas encontradas no Novo Testamento. Diferentemente de Romanos, Efésios não foi escrita tanto para abordar preocupações específicas de uma igreja particular, mas sim para esclarecer alguns dos grandiosos princípios que permeiam todo o Novo Testamento. Ao considerarmos as ideias enormes e gloriosas apresentadas em Efésios, é vital lembrar que Paulo redigiu esta carta enquanto estava na prisão. Ele escreveu em 1 Coríntios 2, versículo 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ao lermos que nos abençoou, percebemos que o nós inclui judeus e gentios na igreja de Éfeso e além. Os judeus do primeiro século tinham uma profunda compreensão do que significava ser abençoado, ter um chamado e ser predestinado. Paulo, contudo, demonstrou que esses dons estão agora disponíveis para todos os cristãos. Deus quer que conheçamos toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nossa posse de toda a bênção espiritual é tão certa quanto o fato de termos sido escolhidos por Ele e escolhidos antes da fundação do mundo. O que Paulo nos diz aqui é algo que ressoa através dos séculos, tocando profundamente em nossos corações e almas. Ele nos convida a mergulhar nas riquezas do amor divino e a compreender a magnitude da nossa chamada. Estamos imersos em um oceano de graça, onde cada gota é uma bênção celestial, nos escolhendo e nos separando para uma vida de santidade e propósito. E ao fazer isso, Paulo nos envolve em uma narrativa encantadora, repleta de mistério e esplendor divino, levando-nos a uma jornada de descoberta e admiração. Ao trazer à tona esses conceitos poderosos e transformadores, Paulo não apenas transmite conhecimento, ele tece uma tapeçaria de fé e esperança, mostrando-nos que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias de uma prisão, a luz do amor divino pode brilhar intensamente, revelando os segredos mais profundos do coração de Deus. Nesta jornada épica, através da carta aos Efésios, somos convidados a abrir nossos corações e permitir que essa verdade transcendental molde nossas vidas, preenchendo-nos com alegria, curiosidade e um senso de assombro diante do divino. Somos parte de algo muito maior do que nós mesmos, e essa revelação é tanto um convite quanto um desafio. Viver de acordo com o chamado celestial, explorando as profundezas do amor de Deus e encontrando nosso verdadeiro propósito na grandiosa tapeçaria da criação. Nesta passagem, encontramos uma verdade essencial que não pode ser minimizada. Deus escolhe os crentes. A palavra utilizada aqui significa escolher, selecionar, tomar uma decisão consciente e deliberada. A voz deste termo implica em escolher para si mesmo, e em seu uso, geralmente trata-se de escolher uma coisa entre muitas. Esta palavra é usada quando Jesus escolhe seus discípulos, chamando-os para fazer parte de seu círculo íntimo de seguidores. Como vemos em Lucas 6, versículo 13, na versão amplificada da Bíblia. Quando amanheceu o dia, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais também deu o nome de apóstolos,
mensageiros especiais, representantes pessoalmente escolhidos. Mas seu uso primário no Novo Testamento refere-se à eleição de crentes por Deus em Cristo para a salvação. Somos chamados para fora do mundo, para pertencermos a Cristo. João 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês e os designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Para que não houvesse tendência para desânimo ou desistência, Jesus os lembrou de que foi Ele quem os escolheu. Isso pode significar que Ele os escolheu para o discipulado ou para a frutificação. Ele separou os discípulos para a missão que estava à frente. Ir e dar fruto pode se referir tanto às graças da vida cristã, como amor e paz, quanto à salvação de almas para o Senhor Jesus Cristo. A razão da escolha de Deus não é volúvel nem resultado de um processo aleatório. Embora sejam insondáveis para nós, temos certeza de que são de todas as formas sábias e boas. Mas as razões estão todas nele, não em nós. Sua escolha é segundo o beneplácito de sua vontade, como um popular comentarista bíblico observou. Se somos escolhidos em Cristo, é fora de nós mesmos. Não é à vista do nosso merecimento, mas porque nosso Pai Celestial nos enxertou, através da bênção da adoção no corpo de Cristo. Em resumo, o nome de Cristo exclui todos os méritos e tudo o que os homens têm por si mesmos. Fomos selecionados não apenas para a salvação, mas também para a santidade, como lemos em Efésios 1, versículos 5 e 6, Bíblia Amplificada. Ele nos predestinou e planejou amorosamente para sermos adotados por Ele como seus próprios filhos, através de Jesus Cristo, de acordo com a boa intenção e o prazer de sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça e favor, que Ele tão gratuitamente nos concedeu no amado, seu Filho Jesus Cristo. As palavras santo e sem mancha são uma metáfora tirada dos perfeitos e imaculados sacrifícios que o Senhor exigia que o povo lhe trouxesse. Estamos sendo convidados a mergulhar profundamente nas riquezas do amor divino, a entender a grandeza do chamado que recebemos e a viver uma vida que reflita a santidade e a pureza do nosso Deus. Ao trazer à tona esses conceitos poderosos e transformadores, somos envoltos em uma narrativa fascinante, repleta de mistério e majestade divina. Somos convidados a abrir nossos corações, a permitir que essa verdade transcendental molde nossas vidas, enchendo-nos de alegria, curiosidade e um senso de assombro diante do divino. Somos parte de algo muito maior do que nós mesmos, e essa revelação é tanto um convite quanto um desafio. Viver de acordo com o chamado celestial, explorar as profundezas do amor de Deus e encontrar nosso verdadeiro propósito na grandiosa tapeçaria da criação. Assim, deixemo-nos envolver por essa narrativa encantadora, permitindo que ela nos transforme e nos conduza a uma vida plena de significado, amor e conexão divina. O chamado está feito, a jornada iniciada, e no coração dessa aventura espiritual encontramos a essência da verdadeira bênção: conhecer e viver no amor incondicional de Deus, descobrindo a alegria e o propósito eternos que Ele preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Ao nos aproximarmos do altar de Deus, somos conduzidos a um entendimento mais profundo da graça divina. Em Efésios, lemos que fomos predestinados para a adoção como filhos, por meio de Jesus Cristo para Ele mesmo. Efésios 1, versículo 5. Este é o plano sublime que o Pai Celestial tem para aqueles que Ele escolheu, e este plano vai muito além da salvação e da transformação pessoal. Ele nos conduz a desenvolver uma conexão íntima e segura com o Pai. No contexto do direito romano, a adoção era um processo sério e definitivo. Aquele que era adotado adquiria todos os direitos de um filho legítimo em sua nova família e perdia todos os seus direitos na família anterior. Após a adoção, ele era considerado uma pessoa completamente diferente aos olhos da lei, como se estivesse começando uma vida nova, com uma nova família. Todas as dívidas e obrigações associadas à sua família anterior eram canceladas, como se nunca tivessem existido. Ao continuarmos a leitura de Efésios, nos deparamos com uma expressão poderosa:
para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez aceitos no amado. Efésios 1, versículo 6. Aqui, a dimensão relacional do nosso relacionamento com Deus é enfatizada. Paulo descreve o estado de aceitação que é concedido a cada crente por meio da graça de Deus. A aceitação do Pai por Jesus foi total e completa. Tudo o que ele era, tudo o que falou e realizou, era digno de louvor aos olhos de Deus Pai. E agora somos aceitos em Cristo, o amado. Estamos envoltos em uma aceitação divina que transforma nossas vidas. Continuando em Efésios 1, versículos 7 e 8, Bíblia Amplificada, lemos: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Aqui, o conceito de redenção é trazido à tona. Somente nele, e em mais ninguém, encontramos redenção. É vital observar que não é pela força de Jesus que somos redimidos, mas pelo seu sangue. Não é pelo seu amor, mas pelo seu sangue. A palavra grega para redenção implica em um ato completo de libertação. Em Efésios 2, entendemos que necessitamos de redenção, porque estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Efésios 2, versículo 1. Tínhamos vida em nossos corpos, mas estávamos escravizados pelo pecado, pelo diabo e pela nossa natureza pecaminosa. Efésios 2, versículos 2 e 3, Bíblia Amplificada, aprofunda essa realidade, mostrando como estávamos seguindo os caminhos do mundo e sendo influenciados pela presente era, em conformidade com o príncipe do poder do ar, Satanás. Assim, somos convidados a refletir profundamente sobre a magnificência da obra redentora de Cristo, reconhecendo que fomos escolhidos, adotados e aceitos pelo Pai Celestial. Estamos agora em uma nova família, com novos direitos e uma nova identidade, libertos das amarras do passado. E tudo isso, somos impelidos a responder com um coração transbordante de alegria, gratidão e adoração, maravilhados pela graça que nos foi abundantemente derramada. Mergulhando nas profundezas da condição humana, percebemos que estávamos imersos em desobediência e incredulidade, resistindo fervorosamente aos propósitos divinos. Todos nós, sem exceção, vivíamos dominados pelas paixões da carne, entregues aos caprichos do nosso ser pecaminoso, satisfazendo os desejos mais baixos da natureza humana. Estávamos desprovidos do Espírito Santo e guiados pelos impulsos doentios da mente carnal. Por natureza, éramos filhos destinados à ira divina, assim como todos os outros seres humanos, carregando sobre nós a justa sentença de Deus. Como se estivéssemos em uma situação de dívida impagável, estávamos à mercê da vingança divina. Não tínhamos como quitar essa dívida por nossas próprias forças ou méritos. Éramos inimigos declarados de Deus. Paulo, em sua carta aos Romanos, esclarece essa condição. Se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, quanto mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5, versículo 10. Mas eis que surge a boa nova. Em Cristo temos a redenção. Ele morreu na cruz para nos libertar, e pela graça divina, através da fé em Jesus Cristo, somos libertados das correntes do pecado, da ira e do juízo de Deus. Sendo, pois, justificados pelo seu sangue, muito mais agora seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Romanos 5, versículo 9. O propósito divino em toda essa grandiosa obra de redenção é para que aqueles que confiam em Cristo sejam para o louvor de sua glória. O alvo último do plano de Deus é trazer glória a si mesmo. Em Efésios 1, versículos 9 a 12, Bíblia Amplificada, Deus nos revela o mistério de sua vontade, de acordo com seu beneplácito, o qual ele propôs em Cristo, para a administração da plenitude dos tempos, a fim de reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em Cristo, também recebemos uma herança, sendo predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Somos chamados a viver para o louvor de sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo.
Somos a materialização viva dos propósitos eternos de Deus, destinados a refletir a sua glória. Primeiro, Pedro 2, versículo 9, ecoa essa verdade, declarando que somos um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus, convocados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É inegável que Deus escolheu aqueles que são crentes em Jesus. Não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, um favor imerecido, uma demonstração extraordinária de amor e bondade que nos atrai a Cristo. Pela fé, somos libertados do julgamento e recebemos a vida eterna. Assim, somos convidados a viver uma vida que reflita a glória e a grandiosidade do Deus que nos salvou, transformando nossa existência em um hino de louvor à sua majestade. E é fundamental compreendermos que essa salvação não provém de nós mesmos, não é fruto do nosso esforço, mas é um presente gracioso e merecido de Deus. Não é resultado das nossas obras ou tentativas de cumprir a lei, para que ninguém possa se vangloriar ou reivindicar qualquer crédito pela própria salvação. Efésios 2, versículos 8 e 9. Somos todos pecadores, falhos, incapazes de atingir a glória de Deus. Pecamos e continuamente nos afastamos da glória de Deus. E sem Jesus, todos nós merecemos a morte. Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em Jesus encontramos a vida, e é crucial entendermos que não é por mérito próprio que Deus nos escolhe, mas por causa de quem Ele é. Deus nos escolheu para que pudéssemos participar de sua obra no mundo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2, versículo 10. Somos sua obra-prima, criados em Cristo Jesus, renascidos do alto, transformados espiritualmente, renovados e prontos para sermos usados para boas obras. Deus preparou de antemão caminhos para que andássemos neles, vivendo a boa vida que Ele pré-arranjou e preparou para nós. Moisés explica aos filhos de Israel em Deuteronômio 7, versículos 7 a 9, as razões pelas quais Deus os escolheu como seu povo. Não foi porque vocês eram mais numerosos do que todos os outros povos que o Senhor os amou e escolheu vocês, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi por causa do amor do Senhor por vocês e pela fidelidade ao juramento feito aos seus antepassados que o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saibam, pois, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade até 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Assim como Deus escolheu Israel por amor, e não por algo impressionante na nação, Ele nos deseja por amor. A doutrina da predestinação é um desafio para compreender. Tendemos naturalmente a pensar que aqueles que são predestinados são escolhidos por algum mérito próprio. Para encontrar a razão pela qual Deus te criou, precisarás enxergar a visão de Deus para a tua vida. Uma verdadeira visão é o desdobramento do plano e propósito divinos. Cada pessoa é criada para cumprir um propósito particular na Terra, assim como cada fabricante lança um produto para satisfazer uma necessidade. A descoberta do propósito pelo qual fomos criados é chamada de visão. A visão é o desdobramento de um plano divino, um convite para participar da história sagrada e eterna que Deus está escrevendo. Relacionado a uma pessoa, um grupo ou até mesmo uma organização, Deus revelou o seu propósito para a criação do profeta Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia, e antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Jeremias 1, versículo 5. Deus tinha um propósito para o apóstolo Paulo, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, quis revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Gálatas 1, versículos 15 e 16. Paulo foi criado para pregar aos gentios e aos perdidos. Você também tem um propósito por estar aqui na terra.
e você precisa conhecer a Deus na visão que Ele tem para você. Quando você conhece a Deus, você se apropria da força, e quando tem força, realiza feitos grandiosos. Uma das ocorrências mais desagradáveis que testemunhamos é ver os crentes não atingindo seu grande e extraordinário status em Jesus. A razão para esse problema é a ignorância. Cada crente foi ordenado a desempenhar uma função particular, pois todos somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 27. Agora vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro dele, cada um com seu propósito e função especial. Deus chamou cada um de nós para o ministério em tempo integral. Somos todos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função a desempenhar. Como membro do corpo, você é um mordomo de uma posição particular. Deus espera que você cumpra essa missão muito específica. Isso é um ministério, é mordomia. Não se limita ao púlpito. Um verdadeiro ministério é ocupar sua posição conforme designado por Deus. Gideão não foi chamado para pregar, mas para libertar o povo de Israel. Abraão foi chamado para ser estabelecido como uma instituição através da qual as famílias da terra seriam abençoadas. Você tem um propósito, tem uma designação, uma tarefa. A descoberta desta função é o que chamamos de visão. Visão é um insight divino do plano de Deus para você. Você tem um ministério. Você é um ministro e deve descobrir qual é o seu ministério. Uma visão lhe dá um foco definido, uma mentalidade de guerreiro em uma missão divina. Quando Deus quis libertar o seu povo do Egito, a quem Ele escolheu? Você e eu escolheríamos alguém eloquente, mas Deus escolheu um gago na pessoa de Moisés. Deus faz isso para mostrar ao mundo a sua glória. Seus talentos naturais não podem qualificá-lo para uma tarefa divina. Designações divinas requerem recursos divinos. Você precisará de força divina, e o poder divino só pode ser aperfeiçoado na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9 diz: Minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Uma visão pode ser oral, pictórica ou ambas. De qualquer forma que a visão venha, é uma linguagem espiritual através da qual Deus transmite seus planos aos vasos escolhidos. Um sonho não é uma visão, mas uma visão pode ser comunicada a você de acordo com o seu nível de compreensão. Pode ser através de palavras ou imagens. Imagens, no entanto, facilitam a compreensão. Você foi criado para servir ao reino de Deus. Você precisa enxergar a visão que Deus tem para você. Compreender sua designação divina é um passo fundamental para viver uma vida plena e significativa, alinhada ao propósito eterno e grandioso que o Criador tem para você.